E olha que interessante, tá? Se a gente pegar esse exemplo aqui, como é que está a pelve desse menininho? Está em anteversão, retroversão, na posição neutra? Pode associar a hiperlordose. Anteversão, beleza. E o joelho? Está hiperestendido, está flexionado, está o quê? Está estendido, né? Por essa associação, como é que está os isquiotibiais dele? Está alongado ou está encurtado? Se a gente pensasse reto femoral, estaria encurtado. Por quê? Estaria encurtado no quadril aqui na frente e no joelho está estendido. Ele não estende o joelho? Então ele está estendido, está encurtado. Ele não flexiona, não é um músculo anteversor? Então ele está encurtado nas duas extremidades. Os isquios estariam o contrário, alongado nas duas extremidades. Certo? Por quê? A inserção no túbulo isquiático. Então, quando eu faço, ele é um músculo retroversor. Se ele está em anteversão, está no geral, aí ele está alongado proximalmente. E distalmente também alongado, é o músculo flexor, se encontra no padrão de extensão. Então, ele estaria numa condição, se a gente observar, não. E sem levar em consideração a característica de adaptação funcional, você falaria, poxa, esse músculo está muito alongado. Porque está alongado em cima e embaixo. Se eu pegar só essa figura para prescrever treino, eu vou pegar assim e vou falar, poxa, então eu vou fazer encurtamento de posterior e fortalecimento de anterior. Só essa figura. Aí agora, se eu pegar, e aí, sem eu levar em característica funcional, característica da condição adaptativa daquele grupamento muscular que tem uma tendência de se adaptar em encurtamento, se eu não levar isso em consideração, eu posso fazer uma prescrição errada, só observar. Então, o que eu gosto bastante de observar na questão postural? E eu lembro muito que eu peguei numa primeira palestra que eu vi do Murilo, eu peguei essa analogia que ele fez, que quando eu vou fazer uma avaliação postural, eu vendo um carro parado na rua. Então eu vejo um carro parado na rua, eu vejo que a roda esquerda dele está torta. Por exemplo, eu anoto, eu estou vendo na inspeção do carro parado na rua. É isso que eu vou fazer na avaliação postural estática. Eu estou fazendo, observando que está fora do eixo ali, que está comprometido. E aí, a partir do momento que eu vejo, eu faço essa constatação, eu tenho que fazer o quê? Pôr em movimento. E aí eu vou ver o quê? Está torta a roda esquerda? Quando eu ligo o carro, ele desvia essa trajetória para a esquerda? Ele consegue se alinhar? Ele faz o movimento compensatório para o outro lado? Tá? Então, por isso que a gente observa no estático, a gente vê o padrão, como o indivíduo coloca-se nessa condição postural referente ao esquema de organização e constituição anatômica que ela tem, e aí eu coloco em outros contextos para ver como é que ela resolve as problemáticas de movimento que você está empregando naquele determinado teste. Aqui, num posterior que poderia estar numa condição, se a gente pegar estaticamente alongado, no teste de elasticidade ele mostrou que tem um encurtamento. Aqui tem uma outra imagem. Tá? Consequentemente, na própria coluna lombar, a gente tem aqui, essa hiperlordose, a musculatura paravertebral estaria como? Excesso de contração, né? Encurtada. E aí, quando ele faz um teste específico de alongamento regional, ele consegue desfazer. Ele consegue fazer uma hipercifose. Ele não tem um padrão de rigidez, de retificação por encurtamento da musculatura paravertebral que poderia limitar essa flexão que ele realiza nesse contexto. Então, a ideia não é só levar a característica da ideia do tá encurtado, tá forte, tá alongado, tá fraco, mas agregar a característica funcional. Como é que responde aquela musculatura? Qual é a característica daquela musculatura? De responder, é uma musculatura mais estabilizadora, que responde em hipoatividade, ou mais mobilizadora, que responde em hiperatividade, ok? E aí a gente consegue fazer a junção, porque muitas vezes, por exemplo, o glúteo, uma pessoa que tem uma pelve em retroversão, ele está encurtado, mas ele não está forte. Ele está encurtado em hipoatividade, dominado por um sinergista, ou por uma condição postural estruturada. Mas, enfim, o glúteo ele não vai estar dominado, ele não vai estar encurtado e hiperativo, ele vai estar dominado numa posição em encurtamento.
Isso é importante em caráter de prescrição. Mas a gente tem que ter esse entendimento, senão a gente vai pensar que o glúteo está encurtado. Vai querer alongar glúteo, na verdade é o fortalecimento e alongar seus pares sinergistas para ter o equilíbrio da estabilidade pélvica mais eficiente. Uma outra coisa, por exemplo, que a gente observa, né? A maior debilidade que a gente tem de questões de ombro, por exemplo, é aquela que foi catalogada há muito tempo atrás, a postura mais cifótica, ombro protuso, até por hábito postural, né? Postura viciosa. A pessoa vai, fica ali despencada para frente, isso é normal, tá vendo o pessoal se corrigindo aí, né? Mas isso é normal, tá? O que é a questão do contexto? A gente trazer essa pessoa, por exemplo, a pessoa tem esse ombro caído, tá? Então, o que é esse ombro caído? Geralmente a escápula está deprimida. Esse trapézio, que é hiperativo, ele vai estar numa condição alongada. Ele vai estar com a escápula em depressão e, geralmente, o que acontece? O ombro, lembra, né? Onde que é a inserção do trapézio superior? O terço lateral da clavícula. O ombro vai estar nessa posição de rotação interna, de protusa, e vai estar alongado. Esse trapézio também vai estar alongado referente ao seu ponto de inserção distal. Então, é um músculo que vai estar com excesso de alongamento, mas é hiperativo. E aonde que eu vejo a hiperatividade do trapézio? É na função. Que função? Vou levar o braço, o que ele faz? Eleva a escápula em um ritmo que se sobressai a um ritmo escapulomeral mais integrado, com a função mais adequada. Eu tenho uma discrepância, eu vou levar o ombro, eu uso excesso de trapézio. E geralmente isso acontece na posição da pessoa, até como padrão de compensação desse indivíduo que tem essa escápula mais estacionada.